né? Então, vamos lá. Pessoal, bom dia. Novamente, oficialmente, né? Hoje é dia 24/4. Essa é mais uma atividade aqui da orientação educacional do SAI. Eu sou a Marilda, orientadora educacional. Estou representando aqui parte da equipe presente aqui conosco também, como o Leonardo, a Juliana. Temos aí também nossos estagiários participando. Então, esta atividade é uma atividade bastante importante, é um webinário para falar sobre habilidades sociais na universidade. A gente sabe que ingressar na universidade, permanecer e fazer aí a transição da universidade para o mundo do trabalho é um trajeto que tem muitos impactos na vida do estudante, dos seus familiares, e certamente informações de qualidade, com conteúdos pertinentes, podem fazer diferença aí na vida dos estudantes. Então, nós estamos fazendo a gravação para poder disponibilizar posteriormente para quem não pôde estar presente. E eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa convidada, a professora Adriana Benevides Soares, e agradecê-la pela disponibilidade, pelo interesse, né, em contribuir conosco, compartilhando aí seu conhecimento, suas pesquisas, que certamente nos ajudarão muito aí a pensar sobre a vida na universidade diante aí desta temática, que provavelmente muitos não conheçam, né, pelo nome de habilidades sociais, porque acaba sendo um termo técnico, mas ao longo da apresentação acho que ficará mais familiarizado aí com essas informações. Então eu vou apresentar a professora para vocês mais formalmente, em seguida eu passo a palavra, vocês fiquem à vontade para participar, pelo chat, né, ou levantando a mão para quem se sentir mais à vontade. Nós temos aí uma expectativa de 50, em torno de 50 minutos de apresentação, e depois mais algum tempo aí para poder dialogar, conversar, trocar experiências, dúvidas e tudo mais que vocês considerarem. Então, nosso teto é às 11h30, até para não ficar uma atividade muito estendida, muito longa, e agradeço a presença de todos que estão aqui prestigiando esta atividade. Então, a professora Adriana Benevides Soares, ela é psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em terapia cognitiva comportamental pela Uniredentor, certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de Paris, 11, pós-doutora pela USF, pós-doutora pela UFSCar, professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. É bolsista de produtividade do CNPq e cientista do nosso estado pela FAPERJ. Então, Adriana, novamente agradeço aí a sua disponibilidade e passo a palavra para você. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Eu também quero agradecer o convite para estar aqui hoje, feito pela Marilda, orientadora educacional, que fez esse meio caminho para a gente estar aqui hoje, né? Então, queria agradecer a todos pela presença. Eu vou já compartilhar aqui minha tela e vocês vão me dizer se estão vendo. Peraí. Vocês conseguem ver? Porque agora, a partir de agora, eu não vou ver vocês, né? Está aparecendo aqui, Adriana. Então, sim, beleza. Conseguindo ver. Então, vamos lá, gente. Então, o nosso tema de hoje é habilidades sociais em estudantes universitários, né? A Marilda já me apresentou. Eu sou Adriana Benevides Soares, eu trabalho na UERJ, na Universo, então, universidades aqui do Rio de Janeiro. E nessas duas universidades, a gente construiu um laboratório que chama Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos, onde um dos nossos temas privilegiados de pesquisa é habilidades sociais, e um segundo tema de pesquisa da gente é a adaptação do estudante à universidade.
Então, como é que o estudante faz essa transição do ensino médio em geral, né? Ou até do mercado de trabalho para a universidade, para aqueles que ou demoraram um pouco para entrar na universidade ou que resolveram, depois do ensino médio, trabalhar e fazer outras coisas e depois, então, ingressar na universidade. Então, esses são 2 temas que a gente trabalha com pesquisa já há muitos anos. Então, a gente é um laboratório de alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica e outras modalidades, né, da graduação, bolsistas de graduação também, tanto na UERJ quanto na universidade, tanto que o nosso laboratório tem um nome só para os alunos dos 2 grupos, né? Bom, eu pensei em fazer um pouco um levantamento assim, um pouco dos conceitos, o que é habilidades sociais, como é que a gente entende isso, falar um pouquinho de forma mais conceitual. E depois eu elenquei um conjunto de artigos que a gente produziu no laboratório e vou dar uma pincelada em alguns mais rapidamente, mas em 2 eu vou falar com um pouco mais de detalhe, que é um estudo teórico que a gente fez sobre habilidades sociais e adaptação do estudante à universidade, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje. Quer dizer, o que é convergente entre habilidades sociais e essa transição adaptativa para a universidade. E um estudo de intervenção que a gente fez para promover habilidades sociais em estudantes universitários. Então, esses 2 estudos eu vou dar um pouquinho mais de ênfase. Os outros, eu vou dar só uma pincelada, só para mostrar um pouco os temas que estão associados a habilidades sociais e a estudantes universitários, que a gente tem um pouco trabalhado. Então, esse vai ser nosso percurso aqui. Eu espero que vocês, se tiverem dúvidas, podem me interromper, sem problema nenhum, ou escrever, se vocês quiserem. Vamos lá, então. Então, eu vou começar falando um pouquinho dos conceitos, né? O que é habilidades sociais? Então, a gente entende que habilidades sociais são classes de comportamentos sociais que um indivíduo possui ou não, né? Nem todo mundo nasce, isso é uma ideia também já importante, nem todo mundo adquire habilidades sociais na infância. A gente, às vezes, alguns podem adquirir habilidades sociais bem tardiamente, inclusive já na universidade ou até depois, né? Isso não é um comportamento natural, necessariamente. Alguns vão adquirir habilidades sociais num processo mais natural, outros não. Vão precisar de algo. Oi, desculpa. Espera aí. Outros vão precisar de estruturas mais bem definidas, como disciplinas, por exemplo, ou treinamentos de habilidades sociais para adquirir essas habilidades sociais. Então, o termo habilidades sociais a gente entende, então, como promotoras de relacionamentos saudáveis e produtivos com outras pessoas. Os Delprete são pioneiros nessa área aqui no Brasil, né? Então, eu trouxe uma definição de habilidades sociais deles. E as habilidades sociais, então, elas são classes de repertórios de comportamento potenciais para o desempenho social. Então, o desempenho social ele é o próprio comportamento, é aquilo que eu realizo de fato, né? O comportamento efetivo numa interação social. Então, vamos entender que a interação social, ela é, no mínimo, ela ocorre com 2 pessoas, né? Então, a gente não fala de habilidades sociais para um indivíduo só. Você pode ter seu repertório de habilidades sociais, mas ele vai se manifestar na relação com pelo menos mais uma pessoa, né? Então, habilidades sociais, ela acontece na interação interpessoal com a díade, que a gente chama díade, que pode ser uma díade de colegas, de amigos, de aluno-professor, ou relações afetivas, né? No namoro, no casamento, na abordagem para o sexo casual, por exemplo, em vários tipos de abordagem no trabalho, na academia, né? Então, a gente vai ver que a habilidades sociais está em todas as nossas relações interpessoais. E a competência social é um terceiro conceito importante para a gente, que é
um conceito avaliativo de como a gente fez, como é que a gente desempenhou aquele comportamento de forma habilidosa, mais ou menos habilidosa socialmente. Então, a gente vai chamar isso de competência social, que é a capacidade do indivíduo de pensar, sentir e agir em prol de objetivos pessoais e contextuais, apresentando consequências positivas para si mesmo e para sua relação com os demais. O que isso significa? Significa que, quando eu estou numa relação interpessoal, qualquer que ela seja, eu tenho sempre um objetivo a ser atingido. Ele pode não ser um objetivo tão claro em algumas situações, em outras situações ele é um objetivo mais claro, e eu posso atingi-lo sem habilidades sociais. Eu posso ser totalmente agressivo, autoritário, por exemplo, e atingir meus objetivos, mas neste caso eu não estou sendo habilidoso nem competente socialmente. A competência social é quando eu consigo atingir meus objetivos na relação interpessoal, mas mantendo ou melhorando as relações interpessoais entre as pessoas que estão ali envolvidas, tá? Então, a competência social, ela tem um caráter avaliativo, né? Quer dizer, o quanto eu exerci das minhas habilidades sociais no meu desempenho. E aí, quando eu percebo que eu fui competente socialmente, isso obviamente fortalece a meu repertório de habilidades sociais para os meus próximos desempenhos, tá? Então, a competência social, ela é a avaliação do próprio desempenho social, efetivamente, tá? Bom, as habilidades sociais, a gente fala muito em habilidades sociais de uma maneira mais genérica, né? Mas a gente tem classes de habilidades sociais, tipos de habilidades sociais, basicamente categorizadas em habilidades sociais assertivas, que são talvez as mais conhecidas no nosso mundo, vamos dizer assim, que se subdividem em subclasses, que são as de enfrentamento e autoafirmação com risco, autoexposição a desconhecidos, conversação e desenvoltura social, autoexposição a desconhecidos e situações novas e autocontrole da agressividade. O que são essas? O que é essa classe e essa subclasse? Assertivo, quando a gente fala de assertividade, ela é uma classe que permite que o sujeito expresse a sua opinião ou peça a alguém que mude o seu comportamento porque ele não está bom naquela relação, ou que ele se exponha, por exemplo, apresentando um seminário na aula, ou que ele esteja submetido a ouvir uma crítica de alguém, de um professor, por exemplo, ou de um colega, e que ele expresse nessa habilidade social, ele se expresse verbalmente, mas ele expresse, além de se expressar verbalmente, ele expresse também o seu sentimento em relação àquilo e o seu comportamento em relação àquilo. Então, habilidades sociais em geral, não só as assertivas, elas trabalham nessa tríade, né? O que eu estou pensando naquele momento, o que eu estou sentindo e como é que eu vou me comportar. Quando essas três coisas elas estão coordenadas e em sintonia, a gente tem um bom exercício de habilidades sociais. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente se comporta de um jeito e pensa de outro, e sente de outro, e aí gera um problema. E aí eu passo a não ser tão assertivo assim, nem tão empático, não exercer tão bem as minhas habilidades sociais. Então, por exemplo, exemplos de comportamentos não habilidosos são os dois extremos, assim, para além da habilidade social, né? A habilidade social é aquela justa medida do comportamento, é quando eu tenho comportamentos passivos ou agressivos. Então, o que é o comportamento agressivo? É o que eu acabei de dar o exemplo aqui. É quando eu consigo o meu objetivo, mas eu sou super autoritário, eu não quero saber o que os outros pensam, eu falo alto, eu não deixo as outras pessoas falarem, por exemplo, e resolvo o problema, mas, em geral, as pessoas não gostam muito desse tipo de solução, que é pouco compartilhada, é pouco cooperativa, em que as pessoas não têm direito de se expressar, né? O outro extremo é o comportamento passivo, aonde eu me sinto mal, eu penso de uma forma diferente do que
as pessoas estão falando, mas ainda assim eu concordo com o que está sendo dito. Por quê? Porque eu tenho medo, em geral é por isso, porque eu tenho medo de me indispor com aquelas pessoas. Eu tenho medo de não fazer parte daquele grupo, eu tenho medo de que alguém reaja violentamente, que seja agressivo comigo, e a gente não gosta de enfrentar essas situações. Então, habilidades sociais, assertivas agora especialmente, elas servem justamente para a gente enfrentar, se expor e lidar com críticas, basicamente, que são situações difíceis, consideradas difíceis, né? Em geral, na vida da gente, e elas são situações difíceis também nas situações interpessoais acadêmicas. A gente vai falar disso mais especificamente mais para frente. Então, a habilidade social assertiva, ela me permite lidar da melhor maneira possível com essas situações que podem gerar um certo desconforto, porque existe um risco nessa situação interpessoal. Um risco, como eu disse, de reações indesejáveis, de pessoas agressivas se manifestarem, de eu me sentir mal com isso e de não me expressar suficientemente bem de forma a manifestar o que eu penso sobre aquilo naquela situação, né? Então, a assertividade, ela está entre, né, o comportamento agressivo e o comportamento passivo. Ela é a justa medida, né, como eu disse, entre esses comportamentos que não são habilidosos, tá? As habilidades sociais empáticas, elas não têm tanto risco, né? Mas elas também são habilidades muito importantes na nossa vida. Elas têm subclasses chamadas de tomada de perspectiva, flexibilidade interpessoal, altruísmo e sensibilidade afetiva, e elas também estão nessa sintonia entre pensamento, emoção e comportamento. Quer dizer, o que é o empático, né? O empático é aquele tradicionalmente conhecido como aquele que consegue se colocar no lugar do outro. Em que sentido? Quando eu consigo ter uma perspectiva da situação do outro, entender as razões pela qual o outro está se posicionando daquela maneira, quando eu consigo ter uma flexibilidade interpessoal e tolerar os comportamentos dos outros, mesmo que não sejam aqueles que eu faria, né? Mas entender por que o outro está fazendo daquele jeito. O altruísmo é quando eu consigo sacrificar os meus próprios interesses em função das outras pessoas, porque eu entendo que a razão pela qual elas estão fazendo aquelas coisas, né, e o quanto elas precisam de ajuda em determinados momentos, o quanto elas estão em sofrimento às vezes, o quanto elas estão mobilizadas em algum momento, em alguma situação. Então, o altruísmo, então, tomada de perspectiva e flexibilidade interpessoal são etapas, né, da empatia cognitivas. O altruísmo é o comportamento que eu exerço para ajudar o outro, e a sensibilidade afetiva são sentimentos de compaixão, quer dizer, sentimentos que me levam a me mobilizar e a entender a perspectiva do outro. Então, a habilidade social empática tem a ver, então, com essa expressão que todo mundo conhece, né? Que é isso, me colocar no lugar do outro, mas dentro desses 4 elementos aí que me permitem ajudar as pessoas sem me contaminar com o que o outro está sentindo. Eu consigo entender, me mobilizar para aquilo que o outro está acontecendo, mas sem entrar em sofrimento necessariamente, tá? Outras habilidades sociais menos conhecidas são as habilidades sociais de civilidade, de solução de problemas, para fazer amizades, habilidades sociais acadêmicas e do trabalho. Então, as habilidades sociais de civilidade têm a ver com se apresentar. Olha, a gente fez isso aqui, eu e a Marilda ainda agora, né? A gente se apresentou, a gente se introduziu numa situação, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, a gente diz obrigada quando alguém faz alguma coisa por nós, ou mesmo quando a gente gosta de alguma coisa que foi feita do outro, então a gente agradece, a gente pede, por favor, com licença,
são palavrinhas que azeitam as nossas relações, que permitem com que os outros entendam a introdução da gente, de alguma maneira, naquele ambiente, de uma forma mais agradável do que simplesmente eu entrar perguntando ou entrar intervindo de alguma maneira. Habilidade de solução de problemas, o próprio nome está dizendo, né? É como é que eu vou usar habilidades assertivas, empáticas ou outras para especificamente resolver determinados problemas, para fazer amizades, como é que eu proponho coisas, eu pergunto coisas sobre o outro, por exemplo, eu me interesso por aquelas pessoas e com isso eu consigo estabelecer vínculos afetivos, né? Habilidades sociais acadêmicas são aquelas específicas para situações mais escolarizadas, que são usadas no ensino regular, né? Ensino fundamental, escola infantil, ensino fundamental, ensino médio e na universidade, e até nas pós-graduações. A gente vai ter exemplos disso daqui a pouco. E habilidades sociais do trabalho, que são habilidades de cooperação, de colaboração, de liderança, que permitem um melhor desenvolvimento do trabalho, tá? Bom, então, gente, a gente falou um pouquinho sobre esses conceitos e a gente, como eu disse para vocês, as habilidades sociais, elas nem sempre são aprendidas na infância. Então, na infância, a gente tem um contexto privilegiado para aprender habilidades sociais, porque a gente está em casa, é o ambiente mais afetivo que a gente tem. Pai e mãe podem ser bons exemplos de comportamentos competentes socialmente, mas isso nem sempre é verdade. Então, a gente não aprende, ou por modelação, quer dizer, com o exemplo dos comportamentos dos nossos pais, irmãos, familiares, mas por psicoeducação. O que é psicoeducação? É quando nos falam o que é habilidades sociais, quando nos ensinam a nos comportar adequadamente em situações simples, por exemplo, o que é esperado de uma criança pequena, o que é esperado de um adolescente. Exemplo, quando eu recebo visitas na minha casa e que meu filho adolescente de 13 anos não está minimamente interessado em vir cumprimentar as visitas ou participar desse elemento, desse momento das visitas. Mas, ainda assim, eu vou ensinar ele que ele tem que minimamente vir à sala, cumprimentar as pessoas, passar alguns minutos com essas pessoas, para que ele possa sair depois. Ou, em algumas situações, ele vai ter mesmo que ficar na sala e ficar durante todo o tempo que aquelas visitas, um parente que veio de longe chegou na minha casa. De uma criança pequena, isso é mais tolerável, né? Se ela vier à sala ou não vier, se ela ficar menos tempo que o adolescente, isso é possível, né? Então, são habilidades sociais que, ao longo do desenvolvimento da criança e do adolescente, vão sendo aprendidas. Mas isso quando a gente tem bons exemplos em casa. Isso nem sempre acontece assim. Então, muita gente vai chegar na universidade ainda sem um bom repertório de habilidades sociais. E o que a gente propõe é que as habilidades sociais possam ser aprendidas ainda na universidade e, posteriormente, nos contextos de trabalho. Na universidade, ela é importante para o convívio social normal, como qualquer outro contexto, mas a gente vai ter situações específicas em que, especialmente, um bom treino de habilidades sociais pode ajudar bastante a vida da gente. E, lógico que na transição para o mercado de trabalho, isso vai ser muito exigido de todos nós, quando a gente participar de entrevistas de emprego, quando a gente tiver que trabalhar em equipe. Já na universidade, a gente faz vários ensaios desse trabalho em equipe, trabalhos em grupo, atividades coletivas, a gente tem muitas na universidade, né? E a gente vai precisar compartilhar essas atividades, conversando com as pessoas, renunciando perspectivas pessoais, muitas vezes, para que o trabalho possa ser ajustado. E quando a gente não tem esse bom repertório de habilidades sociais, a gente pode promover essas habilidades sociais a partir de um treinamento de habilidades sociais, que é um protocolo de treino, de ensino para
que as pessoas que estão envolvidas, então, nesse treinamento, possam adquirir ou aprimorar o seu repertório de habilidades sociais. Então, um programa de treinamento de habilidades sociais caracteriza-se, então, como um método de intervenção educativo ou preventivo que pressupõe uma avaliação ou um diagnóstico inicial das dificuldades e recursos interpessoais dos participantes para orientar o planejo do programa. Ele é um conjunto de atividades planejadas que estruturam o processo de aprendizagem. Eles geralmente são mediados ou conduzidos por um terapeuta ou por um moderador, que tem alguns objetivos: ampliar a frequência ou melhorar a proficiência das habilidades já aprendidas, mas ainda deficitárias, ensinar habilidades sociais novas e significativas e diminuir ou extinguir comportamentos concorrentes com tais habilidades. Tá? Então, o treinamento, ele possui uma estrutura pré-definida, ele é muito elaborado, ele tem uma estrutura bastante pensada, eu vou mostrar isso para vocês, para que a gente possa promover habilidades sociais. A gente tem encontrado muitos resultados positivos no treino de habilidades sociais nos diversos momentos do desenvolvimento, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens adultos, que caracterizam basicamente o estudante universitário, e adultos, inclusive adultos mais idosos, né? Então, a gente tem tido muito bons resultados em intervenções breves com treinamento de habilidades sociais. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, eu escolhi alguns artigos que a gente publicou, que a gente produziu no Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos nos últimos 10 anos, para mostrar um pouco como é que esses conceitos se articulam na prática, na pesquisa e na intervenção. Então, aqui estão alguns artigos que eu escolhi, selecionei lá, que vão de 2003 até 2020. Então, dos últimos 10 anos, como eu disse, né? Aqui eles estão numa ordem cronológica, tá? Lá da nossa produção. Então, vai 2013, 14, 16, 18. Espera aí, que não está passando. Foi 18, 19 e 20. A gente tem 3 artigos de 2020. Mas eu não vou seguir essa sequência cronológica, não. Eu vou seguir uma sequência um pouco diferente para mostrar os estudos para vocês. Bom, aqui eu vou primeiro falar de um estudo teórico de 2016 para vocês, onde, como eu disse, né, que articula habilidades sociais e adaptação do estudante universitário. Depois tem 9 desses 11 artigos são estudos de caracterização. O que significam estudos de caracterização? São estudos que a gente tenta entender como as habilidades sociais se associam a outras variáveis. E, basicamente, no meu grupo, a gente tem associado habilidades sociais a características da inteligência, da autoeficácia, estratégias de coping, adaptação acadêmica e expectativas acadêmicas do estudante universitário. Então, todos esses artigos que eu coloquei aí são relativos ao estudante universitário, embora a gente também trabalhe com outros segmentos do ensino, tá? Então, basicamente, todos esses estudos, tirando esse teórico e o de intervenção, refletem estudos de caracterização com habilidades sociais, claro, obviamente, mas com outras variáveis. Por que essas variáveis? Porque são variáveis que estão muito presentes na academia, né, no contexto universitário, por isso elas vão aparecer nesses estudos que eu vou tentar apresentar para vocês, tá? Desses estudos de caracterização, alguns dos 9, 5 são com públicos específicos, de estudantes universitários específicos de psicologia, de enfermagem e de medicina. A gente tem privilegiado os públicos universitários da área da saúde, por entender que esses estudantes universitários da área da saúde, eles serão promotores da saúde no futuro. E habilidades sociais, ela está associada à saúde mental das pessoas. Então, a gente tem estudado especialmente
esses estudantes da área da saúde, tá? E 4 estudos são com populações mais gerais de estudantes universitários. E o último, que é de intervenção, foi feito com estudantes de forma mais geral. A gente vai ver esses resultados aí. Então, vamos lá. Esses 10 artigos que eu selecionei nesses grupos, né, um teórico, 9 de caracterização e 1 de intervenção, eles refletem a área da psicologia no que se refere a habilidades sociais. Então, a gente tem muito mais estudos de caracterização e muito menos estudos teóricos e de intervenção. Né? Fazer um estudo teórico, ele é um estudo difícil de ser realizado, precisa da gente já conhecer bastante as teorias para conseguir articular a teoria de uma área com a outra. E estudos de intervenção também são muito difíceis, porque eles precisam que a gente acompanhe o mesmo grupo de sujeitos ao longo de um tempo, né? E isso, não só o pesquisador precisa desse tempo, mas aquelas pessoas que estão envolvidas ali com a gente precisam estar junto com a gente durante um período, o que não é muito simples. Estudos de caracterização geralmente são estudos transversais, né, que a gente coleta os dados ao longo de um período curto. Período curto que a gente chama, são 2, 3 meses, né, de coleta de dados. Mas aqueles alunos que participam desse estudo transversal, a gente vai coletar apenas uma única vez os dados e vai analisar aqueles dados durante aquele período. Mas a gente não vai acompanhá-los ao longo da sua trajetória acadêmica. Por isso, eles têm essa agilidade na publicação, por isso eles refletem também o conteúdo da área, tá? Então, vamos lá, vamos falar desse primeiro estudo teórico, que chama Habilidades Sociais e Adaptação à Universidade, Convergência e Divergências de Construtos, em que a gente vai tentar fazer uma aproximação das dificuldades do estudante universitário e do modelo de adaptação do estudante universitário à universidade, que leva, muitas vezes, o estudante à desistência. Então, a gente sabe que no primeiro ano, não sei em que período vocês estão, a maioria de vocês, mas ao longo do primeiro ano, a gente tem uma desistência enorme, uma evasão enorme da universidade. E isso é muito preocupante, chega a mais de 40% em alguns casos, 50%. Então, a gente entra com 100 alunos no primeiro período e no segundo ano a gente tem a metade deles ainda cursando. Então, tem uma desistência muito grande, que é o que a gente chama de período crítico na universidade, né? E alguns dos elementos importantes que estão em jogo nessa desistência é o total desconhecimento desses alunos sobre o que é a universidade, o que é esperado da universidade, o que é esperado do aluno na universidade, né? Há uma falta de identificação social do aluno com os estudantes que estão naquele curso e com os professores também. Não é só fazer amigos, tá? Identificação social é quando eu me sinto pertencendo a um grupo de pessoas que se comporta como eu, que se veste como eu, que compartilha valores como eu, enfim, que compartilha elementos de socialização dentro da universidade, tá? Lógico que eu estou radicalizando aqui elementos, mas só para a gente entender o que é essa falta de identificação. Então, quando eu não me sinto pertencendo àquele ambiente social, eu não gosto e eu tendo a evitá-lo. A falta de identificação acadêmica, que é também, muitas vezes, o desconhecimento do curso que eu vou fazer, da universidade que eu estou entrando, do que ela pode oferecer. E isso me leva a não gostar, por exemplo, de fazer embriologia no curso de psicologia, ou de fazer cálculo no curso de engenharia, e ser reprovado, e enfim, ter um prazo mais dilatado para terminar o curso. Isso aí tudo vai levar também a um problema associado à falta de identificação, muitas vezes, associado ao desconhecimento que o aluno tem da universidade. E, além disso, a escassez de recursos pessoais. O que significa isso? São as pessoas que têm muita dificuldade de gerenciar o tempo.
Então, elas não conseguem dar conta das disciplinas que elas têm que fazer e das outras atividades que ela tem em casa. Muitas vezes, se a gente tem estudantes que não moram mais nas famílias, eles se deslocam para morar em residências universitárias, nas repúblicas, eles vão ter que cuidar da sua casa, vão ter que lavar, passar, cozinhar, que eles não faziam isso em casa, então eles vão ter que distribuir esse tempo, vão ter que fazer compras, vão ter, enfim, eles têm uma série de outras atividades que eles não estavam acostumados a fazer e vão ter que gerenciar isso, com tempo para estudar também. Muitas vezes eles vão precisar trabalhar, então esse gerenciamento do tempo ele é difícil, né? Eu preciso gerir recursos financeiros, que é também uma dificuldade muito importante. Então, eu preciso ter métodos de estudo que, às vezes, já foram adquiridos no ensino médio, muitas vezes não foram. Aqui a gente tem um contexto muito menos escolarizado, né, em que a autonomia do aluno vai ser muito importante para que ele consiga persistir no seu curso. Isso tudo gera um problema lá no aluno, que muitas vezes resolve, então, desistir do seu curso, tá? Então, esse período é um período muito complexo na vida do aluno, que gerou um modelo de adaptação à universidade que contempla características da instituição, do estudo, as características pessoais, as relações interpessoais que ele desenvolve e a carreira. Isso tudo leva a uma melhor ou a uma pior adaptação do estudante à universidade. Bom, então a gente está vendo que as relações interpessoais estão aqui o tempo todo, entre nesses modelos, né? Entendendo, então, que na universidade a gente tem que aprender competências técnicas, que a gente vai... E muitas vezes a gente acha que é só isso que a gente tem que aprender na universidade, só conteúdo, né? Mas isso não é verdade. A gente precisa se relacionar com as pessoas, e é nas relações que a gente vai aprender muito, na relação com o colega, na relação com os professores, com os funcionários, com os grupos de pesquisa. É lá, nesses momentos, que a gente vai discutir em colaboração e aprimorar nosso conhecimento e tratá-los muito mais em profundidade que nas próprias disciplinas. E a gente precisa de competências analíticas, obviamente, que são raciocínio, a inteligência, né, as habilidades cognitivas em geral, para que isso tudo possa ser engendrado e a gente possa passar por esse período crítico aqui. Então, quando o aluno acha que entra só para ter as competências técnicas, já há também uma dissonância aqui em relação a outras competências, ainda que as relacionais não sejam tão valorizadas quanto deveriam. Bom, gente, a adaptação à universidade ela está associada a muitos fatores, né? Para o aluno se adaptar, a gente vai ter muitos estudos que mostram que vários fatores estão associados à adaptação à universidade. Olha, o primeirão são as habilidades sociais, o otimismo frente à vida, estar cursando a carreira desejada, residir com a família é um fator protetivo, a percepção de apoio social, com quem ele pode contar, o quanto ele está motivado para fazer aquele curso e estar naquela instituição, desempenhos de estudo anteriores são importantes, autoconfiança, autoeficácia que ele percebe nele mesmo, né? A percepção de competências cognitivas, a relação com os colegas, a administração do tempo, a autonomia. E, claramente, existem diferenças em alunos de instituições públicas e particulares. Os alunos de instituições públicas que a gente tem visto são mais autoconfiantes, têm mais percepção das suas competências cognitivas e têm mais percepção de apoio social. Nas instituições particulares, eles têm mais identificação com a carreira, são mais envolvidos com os professores e com o curso, talvez pela percepção de que eles não podem ser reprovados, não querem pagar por mais períodos, né? Então, essas diferenças acontecem nos alunos de instituições públicas e privadas. Enfim, esse primeiro estudo, ele traçou, então, que um bom repertório de habilidades sociais... Então, a gente fez um mapeamento de vários estudos empíricos sobre habilidades sociais e adaptação acadêmica e verificou, então, que um bom repertório de habilidades sociais poderia contribuir para a qualidade das vivências acadêmicas e para o rendimento acadêmico,
facilitando o processo de adaptação à universidade. As situações e as demandas da vida na universidade constituem, então, boas oportunidades de aprendizagem, não somente acadêmicas, mas também interpessoais, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais importantes para o estudante, tanto no presente quanto para o futuro profissional. Então, esse estudo vai tentar traçar essa trajetória aí teórica entre habilidades sociais e adaptação à universidade. Agora a gente vai falar um pouco dos estudos relativos à caracterização do público universitário, com alguns resultados que vou pincelar rapidamente para a gente ter tempo de falar da intervenção lá para frente. Então, os amarelinhos são estudos com a população de universitários em geral, que mostram que existe correlação entre habilidades sociais, expectativas acadêmicas e desempenho acadêmico. O que significa isso? Que ser habilidoso é também ter expectativas acadêmicas mais realistas sobre a universidade e que habilidades sociais também levam a um melhor desempenho acadêmico. Que a inteligência não se correlaciona nem com o desempenho, nem com habilidades sociais. A inteligência, ela é um construto cognitivo que, em geral, a gente não tem encontrado correlações com habilidades sociais. Existem pessoas muito inteligentes, mas que não são habilidosas, não são competentes socialmente, e pessoas que são altamente competentes socialmente, mas que não são inteligentes na ideia de resolver rapidamente seus problemas, fazer provas e tirarem notas muito boas. São competências, aparentemente, que não se relacionam. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm resultados excelentes em provas, mas que na vida pessoal têm muitas dificuldades de se relacionar, e pessoas que se relacionam muito bem na vida pessoal e que têm muitas dificuldades cognitivas para ter boas notas, ter bom desempenho acadêmico, né? Habilidades sociais de enfrentamento, de autoafirmação e de autocontrole da agressividade podem interferir de modo positivo no desempenho do estudante. Quer dizer, quanto mais assertivo é o estudante, melhor ele tem desempenho na universidade. Os alunos com capacidades de se autoexporem, quer dizer, de falarem em público, são os que têm mais expectativas sobre infraestrutura da instituição, da utilização dos seus equipamentos e do envolvimento social com professores. O que isso significa? Significa que os alunos que têm bom controle pessoal, eles têm menos expectativas quanto ao envolvimento vocacional, social e utilização de recursos, eles depositam mais expectativas nos recursos que acreditam acrescentar valores às suas habilidades pessoais existentes na tentativa de potencializá-los e menos expectativas no que eles percebem dificuldades em processar. Então, alunos com melhor rendimento ao ingressar no curso superior têm expectativas mais realistas em relação aos seus recursos pessoais, às oportunidades, características e demandas do ambiente acadêmico. Existem, então, correlações entre habilidades sociais e autoeficácia, quer dizer, quanto mais eu acredito ser capaz de desempenhar determinadas coisas, mais também as habilidades sociais aparecem, né? E habilidades sociais, mais uma vez, se mostram dissociadas em um outro estudo de inteligência fluida, quer dizer, a capacidade de raciocinar sobre as coisas, né? Gênero e tipo de instituição estão relacionados ao uso de diferentes habilidades cognitivas e comportamentais nas vivências acadêmicas dos estudantes. Mulheres usam mais suas habilidades sociais de expressão de afeto positivo e homens usam mais autoafirmação com risco. Mulheres tradicionalmente são mais empáticas do que homens e homens tradicionalmente são mais assertivos do que as mulheres. Os alunos do curso, esse é no nosso estudo especificamente, né? Alunos do curso de informática tendem a apresentar médias de autoafirmação e autoexposição a desconhecidos e a situações novas mais baixos do que os respondentes do curso de psicologia
Porém, os do curso de psicologia apresentam menos controle da agressividade em situações adversas que os de informática. Em relação à adaptação à universidade, eles apresentam na dimensão pessoal, eles têm diferença significativa, os de psicologia têm scores mais elevados do que os de informática. E também a gente encontrou que alunos com comportamentos sociais acadêmicos desadaptativos possuem déficits de habilidades sociais, dificultando sua adaptação acadêmica, e que habilidades sociais aceitáveis estão associadas não só às variáveis pessoais, mas também a curriculares e institucionais. Com os públicos mais específicos, então, como eu falei para vocês, de psicologia, enfermagem e medicina, a gente encontrou que a forma como os estudantes resolvem e enfrentam problemas está associado às habilidades sociais. Então, a gente viu que o enfrentamento dos problemas e habilidades sociais juntos explicam 16% da resolução dos problemas desses estudantes de psicologia, o que é muita coisa, né? Estudantes de psicologia apresentam scores maiores nas situações de resolução de problemas do que outras áreas humanas, né, de humanidades, porém apresentam scores menores de habilidades sociais e indicam correlação positiva entre escalas de enfrentamento e habilidades de resolução de problemas. Estudantes de enfermagem apresentam melhores scores de habilidades sociais do que outros estudantes da área da saúde. Eles têm a percepção realmente de cuidadores, né? Têm melhor comportamento efetivo no envolvimento institucional e melhor utilização da infraestrutura da universidade nas atividades acadêmicas. E o que a gente viu também nos estudantes de medicina é que calouros e formandos têm diferentes reações à frustração e habilidades assertivas e empáticas no que se refere ao entendimento da perspectiva de sentimentos do outro e do altruísmo. O que a gente viu são que esses estudantes, quanto mais eles conseguem sobrepor os obstáculos inerentes à sua atuação como médicos, assumindo as suas responsabilidades, mais competência social eles apresentam na relação com seus pacientes, o que gera um melhor desempenho profissional. Bom, pessoal, esse é o estudo de intervenção que eu falei que ia passar um pouquinho mais de tempo para a gente entender como é que a gente faz uma intervenção para promover habilidades sociais nos estudantes universitários. Esse estudo contou com 11 participantes. Vocês vão me dizer, poxa, mas pouquinho. Todos os outros estudos de caracterização são 300, 200 pessoas participando. Pois é. Quando a gente tem estudos de intervenção, a gente tem estudos com pouca gente realmente, porque esses 11 participantes ficaram com a gente durante 10 semanas. Então, para a gente manter essas pessoas junto com a gente 2 horas por semana, a gente não consegue manter 300 pessoas e nem a intervenção se propõe a isso. Intervenção, como eu disse para vocês, ele é um processo de psicoeducação que precisa ser vivenciado durante a sessão, mas também em casa. Então, a gente vai ver que a gente tem uma estrutura de sessão que a gente sempre pede para os participantes exercitarem aquilo que eles aprendem na sessão em casa. Então, a gente teve 11 participantes com idade média de 21,27 anos, desvio padrão de 1,99. 63,6% eram do sexo feminino e 7, que eram 7, né? E 36,4% do sexo masculino, que eram 4 participantes. 72,7% eram de instituições privadas, 8 sujeitos, e 27,3% de instituições públicas. 72,7% estavam no primeiro período do curso, 8 estudantes, e 3, que correspondiam a 27,3%, estavam no segundo período, lembrando, então, que este é o período crítico, né, o primeiro ano da universidade. 9,1% pertenciam à classe social A, 18,2% à classe B1, 27,3% à classe B2, 18,2% à classe social C1, 18,2% à classe social C2 e 9,1% à classe social D. Então, esse era o nosso público. A gente aplicou, antes da intervenção, 3 inventários
e depois da intervenção, esses mesmos inventários foram reaplicados para a gente avaliar as diferenças da intervenção. A gente tinha um grupo experimental, nesse caso, a gente só tinha um grupo experimental, não tinha grupo de controle. Então, a gente aplicou o inventário de habilidades sociais, que tem 5 fatores, que são aquelas habilidades sociais assertivas que a gente viu lá no início. A gente aplicou o questionário de vivências acadêmicas, que é um indicador das competências para adaptação à universidade, que está dividido em 5 dimensões: pessoal, interpessoal, carreira, estudo institucional, conforme o modelo de adaptação acadêmica que eu mostrei para vocês, e o inventário de comportamentos sociais acadêmicos, que está dividido em 6 fatores, que é o comportamento adequado em sala de aula, o indisciplinado em sala de aula, a cordialidade no relacionamento interpessoal, o desrespeito a professores e colegas, a autoexposição e assertividade e o comportamento de eficácia acadêmica. Então, foram 3 inventários que a gente aplicou antes e depois. E os nossos procedimentos, quer dizer, as nossas sessões eram compostas de 10 sessões, onde a primeira a gente aplicava os questionários, desculpa, e apresentava o mediador, o terapeuta, informava sobre a sessão, os objetivos do treinamento, para favorecer a integração do grupo, e tinha um cronograma, tá? Aqui do lado eram as atividades que a gente fazia, que eu não vou gastar muito tempo, a gente está meio apertadinho no horário. A segunda sessão a gente trabalhou, em cada sessão a gente trabalhava uma habilidade, ou às vezes em 2 sessões a gente trabalhava a mesma habilidade, quando a gente achava que era uma habilidade mais significativa para a vida acadêmica desses participantes. Então, a segunda habilidade a gente tratou falar em público. A terceira, quarta e quinta, a gente tratou expressar e ouvir opiniões. Na primeira, com a ênfase em mobilizar colegas para atividades extracurriculares, exposição a desconhecidos. A quarta, com ênfase em exposição a desconhecidos, apresentar e defender publicamente propostas relativas a disciplinas e aos colegas. E a quinta, lidar com autoridades, mobilizar colegas para reclamar sobre determinada matéria, professor junto à autoridade pertinente. A sexta era enfrentamento, reivindicar direitos junto à autoridade pertinente, a importância de conhecer os direitos humanos básicos. A sétima sessão, a gente falou sobre sentimentos positivos, dar feedback positivo, ter relacionamentos afetivos de namoros com colegas, expressar sentimentos positivos. A oitava sessão, a gente falou de lidar com críticas, receber críticas do professor pela apresentação de trabalhos. Na nona, décima e 11ª, a gente tinha 3 sessões sobre assertividade. A primeira sobre direitos e deveres. O feedback. O que é feedback? É como receber feedback negativo, pedir mudança de comportamento, pedir aos colegas que não brinquem em aula. A segunda sessão foi sobre desagrado e discordância, pedir mudança de comportamento, pedir aos colegas que não comam em sala de aula. A terceira era sobre resolução de problemas, pedir mudança de comportamento, sobre desligar celulares na aula. E a última sessão era sobre avaliação final, reaplicação dos inventários e feedback geral do nosso programa de intervenção. As situações interpessoais difíceis que a gente trabalhou eram pedir aos colegas que desliguem celulares, apresentar trabalhos em situações públicas, pedir a colegas que evitem de lanchar em aula, mobilizar colegas para reivindicar direitos junto à autoridade e receber críticas do professor. Essas situações interpessoais, elas foram alvos de trabalhos anteriores, em que a gente perguntava aos próprios estudantes quais eram as situações interpessoais difíceis de serem lidadas ao longo da universidade. E essas foram algumas delas que apareceram. E a gente, então, usou essas situações interpessoais para treinar as pessoas a usar habilidades sociais assertivas para lidarem com essas situações. Então, a gente trabalhou com expressar opiniões, pedir mudança de comportamento, expor-se a desconhecidos, lidar com críticas, dar e receber feedback negativo. Análise dos dados, a gente usou o método JT, que é um método que permite a gente ver a diferença de um participante antes e depois
da intervenção, e a gente também fez as correlações entre os instrumentos. Eu nem vou mostrar essas correlações, que não interessa tanto aqui para a gente, eu vou mostrar mais as diferenças entre os participantes antes e depois da intervenção. Então, olha, em todos os fatores, a gente teve participantes que mudaram. O que é o IMC? Chama Índice de Mudança Confiável. Quer dizer, houve uma mudança significativa para os participantes 4, 6, 7 e 9 nessa habilidade de enfrentamento e autoafirmação com risco, fruto da intervenção. Para a habilidade de autoafirmação do afeto positivo, a gente teve mudança só para um participante. Para conversação e desenvoltura social, a gente teve mudança para um outro participante. Autoexposição a desconhecido, a gente teve mudança para o participante 4. E autocontrole da agressividade, a gente teve mudança para o participante 9. Isso foi um sucesso total, tá? A gente pode achar que é pouquinho, mas em 11, 12 intervenções, isso é muito significativo. E para o IHS total, quer dizer, para o conjunto dessas habilidades, a gente teve mudança para 2 participantes aqui. Aqui está o gráfico dessas mudanças. A linha de base é a linha que a gente começa a trabalhar, essa que não tem pontilhado. E o pontilhado de cima é onde há mudança significativa, né? Então, a gente está vendo que as bolinhas são os participantes, estão todos acima da linha de base e que abaixo a gente não tem ninguém. Nos resultados relativos à adaptação acadêmica, a gente teve, na dimensão pessoal, mudança para 2 participantes, o 2 e o 10. Na dimensão institucional, a gente teve mudança para o participante 2 e 7. Na dimensão estudo, para o participante 11. E na dimensão carreira, para o participante 11 também. Então, olha lá. As bolinhas estão quase todas acima da média, que é essa linha contínua. Só o participante 5 e 7 é que não mudaram, mas também não regrediram. Embora eles estejam abaixo um pouquinho da média, isso não significa regressão. Regressão era só se eles estivessem abaixo da linha pontilhada aqui embaixo, tá? E quanto aos comportamentos acadêmicos, também a gente teve bastante mudança. Para comportamento adequado em sala de aula, para participantes 2 e 8. Para comportamento indisciplinado, quer dizer, eles passam a ser mais disciplinados para o participante 9. Para cordialidade, para o participante 6 e 10. Para disposição, para o participante 3, 8 e 9. E no ICSA total, a gente teve mudanças para o participante 8, 10 e 11. Então, a gente teve muita mudança com uma intervenção muito pequena, né? Então, aqui o gráfico também para essa última variável, as nossas bolinhas todas acima da média, só os 5 e 7 que foram mais resistentes às mudanças. E aí a gente pôde mostrar que os resultados relativos à associação entre as medidas de habilidades sociais, vivências acadêmicas e comportamentos sociais acadêmicos mostraram que todas as correlações encontradas foram positivas tanto no pré quanto no pós-treinamento, e com muitas mudanças significativas no sentido da nossa intervenção. Aqui é uma análise qualitativa do treinamento para algumas categorias. Eu botei aqui algumas falas, eu não vou ler todas por causa do tempo, mas eu vou dar um exemplo de cada uma. Então, na categoria Treinamento de Habilidades Sociais para Universitários, possibilita sua aplicação nos mais diversos contextos sociais, beneficiando ganhos reais em situações de conflito, o que demandam habilidades sociais e competência social. Eu vou ler a primeira fala. Eu aproveitei o aniversário da minha mãe ontem, no almoço em casa, para agradecer pela vida dela, e falei um pouco e ela até chorou. Depois vieram me dizer como eu falei bem. Achei que isso me ajudou. Pessoas que realmente têm muita dificuldade de falar em público, por exemplo, tá? Treinamento de habilidades sociais por meio de recursos utilizados como textos, vivências, atividades de casa, proporciona aos participantes uma melhor observação de si mesmo, dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, a fala aqui do P5. Percebi que tenho muita dificuldade de me relacionar, sou muito tímida e espero que esse curso, né, esse treinamento, com esse curso, ser melhor nos meus relacionamentos. As mais diversas realidades consideradas difíceis no contexto acadêmico podem ser amenizadas e superadas a partir do desenvolvimento de habilidades sociais, como proposto no THS. Para festa é super fácil, todo mundo topa, mas já para fazer trabalho sempre fica mais nas costas de um e de outro. Ninguém pode, ninguém tem tempo. Então, vai requerer habilidades sociais também para lidar com esse tipo de situação.
Os temas utilizados no THS com universitários requerem um prolongamento para melhor assimilação e sedimentação de novos comportamentos adquiridos, considerando que certos temas requerem mais tempo e aprofundamento. A gente acha que falar em público é difícil, mas é difícil mesmo, muito difícil. Eu não conheço muito do assunto que falei, por isso fiquei meio perdida e preocupada se estava agradando. Então, a gente tem um pouco isso na cabeça quando fala em público, né? A função do terapeuta no processo de realização do THS é imprescindível para o seu sucesso. Características positivas e a competência social presentes no terapeuta facilitam e mediam, né, com maior eficácia o desenvolvimento do THS. Para mim foi bem legal, pois pensei que seria mais difícil quando o professor falou para a gente explicar o texto. Mas como ele disse para a gente respirar e falar tranquilamente, algo que eu só tinha lido, ficou mais fácil, e por ele nos orientar bem, fiquei mais segura. Então, mais uma falhinha aqui desse estudo. Então, os resultados apontaram que todos os participantes tiveram ganhos quanto à aquisição de habilidades sociais e que existe essa relação, a associação positiva entre habilidades sociais, vivências acadêmicas e comportamentos sociais acadêmicos. Bom, gente, aqui estão os meus contatos. Queria agradecer vocês terem me ouvido. Meu e-mail, se alguém quiser se comunicar comigo. Esse é o site do nosso laboratório, onde a gente coloca toda a nossa produção de teses, dissertações, monografias, congressos que a gente vai, as nossas publicações estão todas lá, fotos, inclusive, do nosso grupo. E esse é o Instagram que a gente divulga as nossas atividades de pesquisa, as oficinas que a gente faz. A gente também tem um núcleo de acolhimento ao estudante universitário, lá na UERJ e na Universo. E a gente usa muito das pesquisas que a gente faz sobre esse tema e sobre as habilidades sociais para ajudar os alunos a ter uma melhor vivência desse período tão bom que é a universidade. Então, estou aqui às ordens para o que vocês quiserem perguntar e conversar comigo. Muito obrigada, Adriana, pela sua apresentação. Foi bastante clara, objetiva, acho que dá para a gente poder começar a pensar melhor sobre a questão das habilidades sociais, né? A boa notícia é que elas podem ser desenvolvidas, né, ao longo da vida. Sim. E aí eu já queria fazer uma emenda aqui e anunciar que nós estamos com uma oficina de habilidades sociais em andamento. Então, você foi contando um pouco da experiência, das intervenções, né? Aproveito para deixar aqui o convite para o pessoal que está participando deste webinário. Para essa edição, a gente já está aí no terceiro encontro, né? São 7 encontros, então em breve lançaremos uma nova edição e já deixo aqui o convite para vocês que se interessarem, né? E quiserem aí poder pensar e desenvolver melhor sobre habilidades sociais, existe essa alternativa aqui também no SAI, por meio aí da orientação educacional. Olha, o pessoal foi comentando aqui também no chat, a Poasca elogiou bastante, excelente apresentação, aprendi muito. O Leonardo também gostou bastante do trabalho, né? A Beatriz apontando aqui, esclarecedora apresentação, agradecendo. A Samantha também agradecendo pela sua apresentação. E, pessoal, nós temos aí um tempinho para poder conversar com a Adriana, vocês colocarem perguntas, comentários aqui no chat, ou quem preferir abrir a câmera também, fique à vontade. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí, né, nas perguntas, né, ou nos comentários, acho que a gente pode ir começando. Adriana, é muito importante falar sobre habilidades sociais no contexto acadêmico, mas sobretudo profissional também, né? Acho que os alunos que estão em diferentes momentos do curso, né, para quem já está ali no momento da transição, finalizando o curso, né, já em busca de estágio, acho que é importante reforçar essa ideia também, porque certamente participarão
participarão, né, de processos seletivos, iniciarão estágios, né, ou mesmo programas de trainee, e certamente serão muito bem-vindas aí essas habilidades sociais. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, quem puder colocar o momento do curso que vocês estão. Ai, desculpa, Adriana, te interrompi. Não, eu só queria dizer isso. Por exemplo, no caso da psicologia, a gente tem um trabalho que é quando eles entram para fazer estágio clínico especificamente. Então, a gente está estudando quais são as habilidades sociais específicas para a clínica psicológica, que é uma coisa que não é ensinada em sala de aula, né? Então, a gente aprende essas competências técnicas de como lidar com o paciente, por exemplo, o transtorno isso, transtorno X, Y, Z, W, mas a habilidade social que a gente tem para criar vínculos, para lidar com questões específicas da estratégia terapêutica, a gente tem estudado, a gente até fez uma escala sobre isso, um instrumento de medida no caso da psicologia, mas todos os cursos têm, como você falou, esse momento de que a gente sai da teoria, só da teoria, né, para a prática, que é justamente esse momento dos estágios, e muito provavelmente todos os cursos têm habilidades sociais específicas para lidar com as pessoas dos quais vocês estão envolvidos, com os projetos que vocês estão envolvidos, o direito, a engenharia, enfim, todas elas, odontologia, têm seus pacientes, no caso da odonto, da enfermagem, do pessoal da saúde, mas as áreas sociais aplicadas que trabalham com clientes também, o pessoal do direito que trabalha com os assistidos, com os juízes, com as autoridades, a gente lida com o pessoal da saúde, com os médicos. Os médicos têm uma questão da autoridade também que é importante, que o paciente às vezes não ousa perguntar, né? Então, essas habilidades sociais são formas da gente lidar com essas questões que são muito importantes. Então, a gente tem que estar preparado para o mercado de trabalho, que vai exigir isso da gente. Quanto mais cedo a gente tiver essa competência adquirida, mais rapidamente você está preparado para aquilo que vai ser exigido, né? Então, a universidade ela deve preparar para isso, mas a gente ainda faz muito pouco de uma forma sistematizada nesse sentido. A gente tem programas eventuais, como a Marilda está falando, vocês têm aí oficinas de habilidades sociais. Lá na minha universidade eu também faço oficinas, pequenos cursos, pequenos treinamentos, mas a gente precisava de uma coisa mais sistematizada ao longo do curso, né? Para que a gente possa suprir essas carências aí. E ninguém é obrigado a ganhar essas competências naturalmente, a gente precisa aprender isso. Exatamente. Olha, o pessoal comentou aqui, a Samanta está no 2º ano, a Beatriz está no 3º, a Juliana parabenizando pelo trabalho também, ela colocou aqui um comentário, né, uma pergunta, gostaria de saber se existem possibilidades para que no cotidiano os e as estudantes possam ampliar seu repertório de habilidades sociais, mesmo no caso de não participarem de intervenção para treinar as habilidades sociais. Então, uma estratégia é conhecer o que é habilidade social. Se você sabe quais são as habilidades sociais, você pode perceber como é que você exerce essas habilidades ou não. Então, a psicoeducação, é o que a gente chama de psicoeducação, quer dizer, quando a gente informa sobre o que são habilidades sociais. Então, se você começar a ler um pouquinho sobre isso, você pode já melhorar o seu desempenho. Já é um caminho. Eu acho que esse é um caminho importante, né? Ter autoconhecimento, né? Exato. Entender as limitações e buscar ajuda, certamente já é o primeiro passo, com certeza. A Beatriz levantou a mão, pode falar, Beatriz. Oiê, tudo bem? Dá para me ouvir? Dá. Sim, estamos te ouvindo. Parabéns pela apresentação, foi muito esclarecedora. Eu queria saber, eu me considero uma pessoa relativamente extrovertida, assim, mas eu tenho muitos amigos que têm dificuldade de, tipo, perguntar coisa pro professor, ou, tipo, tem uma certa timidez, assim, até pra, tipo, sei lá, na hora de entrevista de estágio, sabe, fica muito nervoso. E se tem alguma coisa que, enquanto estudante, eu possa fazer para ajudar, né, de alguma maneira, assim. Ótima pergunta. Então,
o time, por que a pessoa é tímida? Assim, lógico que tem traços de personalidade, mas assim, a gente reforça isso ao longo do processo. Primeiro, a gente tem que querer deixar de ser tímido, isso é um ponto. Depois, a gente pode exercitar isso, sempre. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma apresentação em público. Acho que nenhum estudante universitário vai poder escapar disso ao longo da sua trajetória universitária, né? Então, vamos treinar isso em ambientes menos desconfortáveis. Você que é extrovertida, né? Você pode ouvir os seus colegas apresentarem e comentar. Comentar sinceramente, isso é muito importante. A sinceridade é importante, mas assim, dar sua opinião sempre mostrando como ele pode melhorar. Porque também isso é lidar com crítica, né? Você mostrar o que está ruim só não resolve. Mas dá uma alternativa. Olha, você pode falar um pouquinho mais alto, o pessoal vai te ouvir, vai ser mais interessante. Assim, você pode dar dicas sobre como eles podem desempenhar esse comportamento, ou estratégias de olhar para as pessoas, de se você está muito incomodado com a avaliação do professor, talvez não olhar muito para ele nesse momento, mas criar pequenos grupos de ensaio, fazer em casa, treinar, falar, repetir em voz alta. Isso é uma ótima estratégia para a gente apresentar melhor as nossas falas que a gente tem que fazer. E o medo que a gente sente, geralmente, de fazer apresentações em público é porque existe sempre aquele riscozinho, né? O risco de você ser mal avaliado. E, assim, a gente também tem que pôr na cabeça uma coisa importante, que a avaliação ela vai existir na vida da gente sempre. A gente vai ter que lidar com isso sempre, em maior ou menor grau, né? Então, quando a gente entrar no mundo de trabalho, isso vai piorar um pouco, você vai ser mais avaliado. Então, vocês estão numa fase de formação, de treino, e o treino é para isso, né? É para lidar com críticas, com avaliações. O que eu posso melhorar? Entender que a crítica e a avaliação, elas não são só para te destruir. A pessoa que faz a crítica destrutiva, ela não está a fim de que você aprenda. Ela está a fim de ir contra você como pessoa. Mas a pessoa que faz a crítica ao conteúdo do que você está apresentando, ela quer que você melhore na sua fala, no seu conteúdo. Quando eu recebo um artigo para ser reformulado, eu detesto, mas estou cansada de receber isso. Mas estou tão acostumada já que eu nem ligo. Assim, e é isso. Quando eu vejo um parecerista que gastou o seu tempo para avaliar o que eu escrevi e que está contribuindo para aquele texto ficar melhor, eu fico até feliz, te juro por Deus. Porque eu vejo que depois que eu atendo aqueles comentários, o trabalho realmente ficou melhor. Então, aquela crítica não foi tão ruim, não foi a minha pessoa, ele nem me conhece, na realidade. Se a gente entender que o professor está fazendo a crítica, mas na realidade ele nem te conhece, ele conhece o conteúdo, e ele quer que você aprenda aquele conteúdo. Então, só esse tipo de percepção já ajuda a gente se expor um pouco melhor, mas o treino é muito importante também, Beatriz. Muito boa essa pergunta. Perfeito, obrigada. E legal saber do seu interesse em ajudar os colegas, viu, Beatriz? Isso aí. Legal. Teve uma fala sua, Adriana, que me chamou muita atenção, né? Que os alunos, quando eles ingressam no ensino superior, eles também desenvolvem outras habilidades que não somente as técnicas, né? Então, a gente, enquanto educadores, talvez esteja bastante claro, né? Ou mais claro, ou esperado que isso aconteça também de alguma forma. Talvez para os alunos isso não seja tão claro, né? Ter essa possibilidade de desenvolver outras habilidades, né? Que não só as técnicas. E talvez algumas iniciativas, né, em relação a isso, né, ou buscar informação sobre isso também possa ajudar. Agora estou pensando em voz alta, né, enquanto serviço de orientação e de apoio ao estudante. Aqui na nossa edição, a gente tem trabalhado com grupos pequenos, né, até 15 pessoas, porque a oficina de intervenção, ela é bem próxima, né? Então é um diálogo bem próximo do aluno para ajudá-lo durante os encontros, né? E apoiá-lo com atividades
fora dos encontros também, né? O que a gente tem observado é uma dificuldade do aluno em se manter nas oficinas regularmente. Isso é um problema, realmente. Não é muito longo, são 7 encontros, né, mas nem todos têm essa disponibilidade, né, uma condição que a gente já coloca é essa, ó, você pode participar de todos os encontros, porque entende-se que a eficácia, né, do processo de aprendizagem tende a ser mais robusta com essa condição, né, do encadeamento dos encontros. Nas nossas oficinas, oficinas e treinamentos, que são um pouquinho mais longos, mas a gente só considera uma pessoa capacitada naquela oficina se ela foi a 90% das sessões. Ela tem que realmente ter uma presença ali, é como eu falei, né? A gente faz uma série de atividades psicoeducativas e vivenciais. Se ela não participa disso e ela não leva para casa e não tenta exercitar aquilo durante a semana, não tem sentido o treinamento, ela não vai mudar. Aqueles índices de mudança, né, para além da linhazinha do gráfico, eles só acontecem se você se comportar de acordo com o que a oficina está pedindo, né? Senão não vai ter eficácia, claro. Ok, é o que a gente tem observado aqui também, né? E a gente tem pensado em saídas para isso, né? Para poder ter os alunos participando, né, de todos os encontros e de diferentes formas, né, que não sejam também só atividades extracurriculares. Pessoal, mais alguém teria alguma questão, algum comentário? Samantha, pode falar, Samantha. Oi, gostei muito da apresentação, muito legal. Eu achei interessante o ponto que as habilidades sociais nem sempre as pessoas já vêm para a universidade com elas, assim, não, às vezes não tem muito bem essas habilidades sociais, mas que isso pode ser construído depois, em qualquer momento da vida, né? Então, assim, eu não me considero uma pessoa super habilidosa socialmente, mas eu acho que trabalhos em grupo e apresentações também que vão ocorrer, né, na faculdade, é um momento ali para melhorar isso, né? E também participar de oficinas, cursos. Então, eu acho assim que é uma coisa que pode ser construída, principalmente nesse período de faculdade, para chegar melhor no mercado de trabalho. No meu caso, tipo, eu vou trabalhar numa indústria, provavelmente em equipe, talvez eu tenha que exercer um papel de liderança. Então, assim, são coisas bem importantes e que às vezes fica em segundo plano, porque a gente fica muito focado em habilidades mais rígidas, como no meu caso a química, então você tem que tirar boas notas, né, e saber os conteúdos, só que não é só isso que é necessário, né, no mercado de trabalho, então acho também bem importante desenvolver esse outro lado. É isso aí, Samantha. Você entendeu tudo. É isso mesmo. A gente está aqui cheio de competências técnicas. Lógico que a gente tem que ter a competência técnica, não é? Não é isso que eu estou dizendo. A competência técnica ela é fundamental, mas a gente vive num mundo das relações, das situações interpessoais. E essas situações interpessoais, quando elas travam por incompatibilidade do que as pessoas que estão ali não se entendem, os projetos também não andam, né? Se a gente não consegue colaborar, dividir tarefas de forma cooperativa e tal, alguém vai ficar sobrecarregado e alguém vai ficar sem fazer nada, né? Então, essas habilidades elas servem para isso também, né? Para a gente ficar mais confortável, para tirar dúvidas, para pedir esclarecimentos, para entender o que a gente tem que fazer. Enfim, quantas vezes a gente lida com situações que a gente não sabe muito bem para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer,
qual é o prazo que a gente tem para fazer aquilo. Então, quando isso é rapidamente esclarecido, os problemas são solucionados mais facilmente, né? Às vezes a gente tem problemas que estão só na cabeça da gente, mas quando a gente bota para fora, a gente vê que não são tão grandes assim, a gente compartilha isso, então isso tudo ajuda a gente a lidar melhor com o outro, com as relações, né? E os trabalhos fluem melhor. Samantha, você sabe que aqui na orientação educacional a gente oferece oficinas de autorregulação da aprendizagem, né? E um dos módulos se refere a estratégias de estudo. E uma das estratégias é trabalho em grupo, e os alunos reclamam muito de trabalho em grupo, muito, muito. Eles preferem trabalhos individuais, né? Mas justamente por essas dificuldades, né? De delegar tarefas, de fazer follow-up das tarefas, de dividir as atividades, né? De discordar de ideias. E uma das coisas que a gente tem apontado como argumento para aceitar, né, ou lidar melhor com o trabalho a grupo é isso, né? Em algumas situações não tem a possibilidade da escolha, né? Principalmente no mundo profissional. Sim. Então a gente tem incentivado que se treine trabalho em grupo na universidade, né? Sim, porque às vezes o trabalho individual acaba sendo mais simples, né? Não envolve você ter que pôr as habilidades sociais ali muito em jogo, né? Então fica mais simples mesmo. Mas realmente é melhor que essas habilidades já sejam treinadas, né? Do que chegar, tipo, totalmente despreparado no mercado de trabalho. Sim, E eu esse é o lembrei ideal. também que tem o Coursera, né? E tem vários cursos sobre desenvolvimento pessoal, negócios, lideranças. Eu acho uma boa fonte também de cursos, né, sobre isso que está disponível para gente. É mesmo, é uma boa fonte. Você tem toda a razão. Tudo bem, pessoal. Olha, então a nossa oficina ela se chama Construindo Assertividade e Comunicação na Universidade. Fiquem atentos aí para as próximas edições, né? E reforço aqui o convite para quem tiver interesse e disponibilidade de participar. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, colocar alguma questão? Então, acho que a gente pode ir caminhando para a finalização, enquanto não apareceu nenhuma questão. Eu gostaria de dizer que vocês receberão um certificado de participação neste webinário. Só peço para vocês aguardarem pelo menos uma semana para que a gente possa fazer a atribuição de frequência. E, Adriana, agradeço novamente a sua disponibilidade. A gente vai certamente olhar com mais atenção aí todas as referências que você indicou para a gente poder também manter-se bastante inteirado aí de diversas pesquisas com diferentes públicos que certamente alimentam também a nossa atuação aqui na orientação educacional. Eu que agradeço a presença de vocês, o convite e as iniciativas que a orientação educacional tem feito. Estou me ouvindo oficina de habilidades sociais, oficina métodos de estudo, que são temas que são muito importantes na adaptação do estudante, na vida do estudante em geral. Então, parabéns para vocês. Nós que agradecemos. Pessoal, então, fiquem atentos à nossa programação, espero revê-los presencialmente, né, ou aqui pelo Meet mesmo. E boa semana, bons estudos, bom trabalho, e até a próxima, então. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.